Boa noite. Então, estamos mais uma vez aqui reunidos nessa Casa do Caminho, na Casa de Jesus, que leva o nome de Jesus de Nazaré. Eu vou convidar a todos agora para que fechem os seus olhos, fechem a janelinha dos olhos e abram a janela do coração. E eu vou ler um pedacinho, um capítulo, uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Freire. Depois a gente faz a peça inicial. Examina quanto tempo diariamente dedica à tua vida espiritual. Trabalha, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dorme e reserva breves minutos ao Espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura, ou ouves uma palavra espiritual que conduz os implementos corpo e mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, nosso divino irmão, anjos, amigos espirituais que estão à nossa volta. Estamos aqui buscando este alimento da boa nova para o nosso corpo espiritual. Estamos aqui olhando para Ti, Senhor, mirando no Teu coração, no Teu amor. Viemos buscar o Teu auxílio, a Tua proteção e uma palavra de aprendizado para o dia da sua. Que possamos ter uma boa noite de palestra e que assim seja. Bem, então, que os nossos corações possam se iluminar nesta noite e que possamos estar nós aqui hoje ouvindo essas palavras e pensando que essas palavras são para nós. Porque se nós estamos aqui hoje, nós precisamos ouvir essas palavras, inclusive eu. Então, não adianta a gente pensar, porque o meu vizinho devia estar aqui, o meu marido devia estar aqui, a minha irmã ou alguém. Não, as palavras hoje, vamos acolher elas no nosso coração como sendo para nós. Então, a área doutrinária da nossa casa, esse mês aqui, escolheu temas relacionados ao livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do Chico Xavier pela mediunidade do Espírito Nélio Lúcia. E o capítulo que a gente vai conversar hoje é o capítulo 43, que fala a glória do esposo. Então, para a gente só contextualizar como é que era aquela época, naquele tempo em que aconteceu essa história, a gente precisa entender que os discípulos, eles se reuniam principalmente na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia, ou alguns chamam de Tiberíades também, ou Lago de Nazaré, que era um lago de águas doces e com muitos peixes. E os habitantes daquela cidade ali eram, na sua maioria, pescadores. Artesãos, pescadores, tecelãos, então eram pessoas bem simples, bem humildes, que não tinham aquela glória, aquele entendimento das pessoas lá da Judéia, lá de Jerusalém. Então eles eram um pouco desmerecidos por eles serem lá da Galileia, né? Tinha a Galileia, como se fosse Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tinha a Galileia, no meio a Samaria e embaixo a Judéia. E o mar da Galileia ficava lá em cima na Judéia. E Cafarnaum era uma cidade, né, ao redor desse lago. E ali morava Simão Pedro com a sua família, sua esposa, sua sogra e os filhos. E quando Jesus saiu de Nazaré, que também ficava na Galileia, ele foi para essa cidade de Cafarnaum e ele ficava hospedado na casa de Pedro. Então, todos os discípulos acabavam sendo, né, um lugar, como se fosse essa nossa reunião de hoje, um lugar onde os amigos se encontravam para que eles pudessem dar os seus ensinamentos e eles debaterem a respeito. Então, naquela noite, Tiago, tinha 2 Tiagos que eram discípulos de Jesus. Um era o Tiago maior e o outro era o Tiago menor, que eles eram diferenciados pela estatura mesmo. E o Tiago menor, que era o filho de Alfeu,
eles tinham muito isso, né, de falar, ao invés de falar o sobrenome, dizia o nome da pessoa e de quem era filho, né, ou a cidade de onde vinha. Então, o Tiago, filho de Alfeu, ele estava ali discutindo com os demais discípulos, Jesus só ouvindo quietinho, discutindo sobre como era difícil para um discípulo viver aquela boa nova que eles estavam pregando, aquela boa nova ensinada por Jesus. No mundo cheio de maldades, no mundo cheio, né, de ganância, de desamor. E eles estavam ali debatendo sobre o assunto. Isso é discutindo. Até que Simão Pedro convidou, né, chamou Jesus para a conversa. E disse, mestre, o que tu acha a respeito disso, né? O mestre ficou um pouquinho quieto, né? Depois ele disse assim, que entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E daí ele contou uma história que era a seguinte. Havia lá no tempo do rei Davi um homem que era um grande artista. Ele tocava flauta de uma forma magnífica. Ele era tão bom nisso que as pessoas importantes iam lá para ver ele tocar. E caravanas de pessoas iam até a casa dele para ouvir ele tocar, enfim, e ele ganhou muita fama e muita fortuna com isso. E tinha um servo dele, que era um homem muito tolo, que não falava nada, ele servia doces, frutas para os convidados, e ele ficava quieto. Mas quando o artista começava a tocar harpa, ele vidrava o olho e ficava fascinado por aquela harpa e pelo artista tocando. Então, mas ele não falava nada, né? Então, muitos anos se passaram e uma noite, quando o senhor chegou em casa, ele tinha ido no banquete na casa de um vizinho, e quando ele chegou em casa, ele ouviu um barulho de uma melodia da harpa. E ele disse, quem está tomando meu lugar? E ele foi de mansinho para ver quem é que estava tocando. Só que aquela melodia era tão maravilhosa, era tão magnífica que ele foi levado às lágrimas, porque a pessoa que estava tocando tocava muito melhor do que ele. E daí ele disse, quem é esse anjo exilado que vem do céu para tocar tão belamente? E qual não foi a surpresa dele quando ele viu o escravo tolo tocando melhor do que ele? Então ele ficou surpreso. E ele disse, eu vou te dar a liberdade. Então ele deu para o escravo a liberdade, conferiu para o escravo um lugar que era dele, porque ele era muito superior na harpa, e reconheceu ele pelo esforço, pelas poucas horas que ele tinha no intervalo do serviço dele, e olhando o patrão, né, o senhor dele tocar, ele começou a aprender. E então, naquele meio tempo, ele não preparou aquilo, foi uma surpresa. Ele não preparou, ele não quis se mostrar, ele não quis se envaidecer com aquilo. Não, ele estava se preparando. E ele usou o seu tempo vago, ele não deixou de fazer as suas atividades, mas ele usou o seu tempo vago para se aperfeiçoar nesse esforço que ele tinha. Então, os discípulos com essa história de eles ficaram calados. E Jesus disse assim, a conquista de qualidades nobres é a glória do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem suas horas livres para absorver a grandiosidade da sabedoria e da beleza que Deus se manifesta, será para seus irmãos de caminhada um mensageiro celeste representante do céu. Quando, porém, a criatura trabalha somente para bem e para o todo terreno, terá sua recompensa, a remuneração transitória do mundo. Então, essa história nos conta que o servo, com poucas horas de esforço dele que ele tinha, ele conseguiu um grande feito, né? E como é maravilhoso quando a gente descobre que para a nossa evolução só depende de nós.
que Deus é maravilhoso e Ele nos dá a chance de a gente evoluir pelos nossos esforços. A gente não vai precisar, a gente precisa dos outros, lógico, né? Mas a evolução, ela é individual. A ascendência espiritual, ela é individual. A gente tem as outras pessoas ao nosso redor, mas a gente precisa querer, está no nosso querer. Então, a gente está aqui hoje, né, ouvindo a palestra, na Casa do Caminho, na Casa de Jesus, porque a gente tem essa vontade, a gente tem essa saudade de Jesus. Chico Xavier dizia que nós sentimos falta de Jesus e a gente vem procurar Ele. Então, nós já estamos aqui olhando para, né, buscando algum conhecimento, buscando alguma ajuda, buscando alguma elevação, porque nós já estamos olhando para o topo. Como se a nossa escalada fosse escalada de uma montanha, a gente precisa olhar para onde a gente quer chegar. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver o nosso umbigo só. E a gente vai ficar sempre de cabeça baixa. Se a gente olhar para frente, a gente vai ver o mundo que a gente está vendo hoje, a materialidade, né? As coisas transitórias. Mas a gente precisa olhar para cima, a gente precisa olhar para onde a gente precisa e onde a gente quer chegar. Então, na escalada de uma montanha, se a gente for escalando, existem umas pessoas que estão no nível um pouco acima, existem alguns irmãos que estão um pouco abaixo de nós, mas a gente está ali subindo. E depende do nosso esforço a gente querer subir e chegar ao topo. Para a gente lá de cima poder olhar a bela paisagem que vai ter. Mas depende da gente. Então muitas vezes nossos irmãos no caminho que vão precisar da nossa ajuda, mas não vai dar para carregar todo mundo no colo. Por quê? Porque depende do aprendiz, do aprendizado. Não adianta a gente querer sair com os outros. A escalada é em conjunto, todos seremos felizes quando todos estivermos no topo. Mas a gente precisa entender que o nosso esforço não adianta querer empurrar os outros e fazer com que os outros aprendam, porque entre o ensino e o aprendizado depende do aprendiz, unicamente. Então, os nossos anjos guardiões, eles são espíritos que eles já passaram por esse caminho nessa escalada da montanha. Eles estão um pouco acima, então eles conseguem enxergar para trás e ver onde a gente está passando. Então, eles vão ver que a gente vai passar por um caminho cheio de pedras, a gente vai passar por um pântano, mas logo adiante tem um campo aberto. Então, eles vão nos ajudando, eles vão nos instruindo. Quando a gente está acima, que a gente vê a névoa, né, que tem uma cerração embaixo, assim, a gente está ali no sol, e quem está lá embaixo não está vendo o sol, está vendo tudo cinza. Mas a gente sabe que uns passos mais adiante, a gente vai conseguir enxergá-los. E é isso que eles estão um pouco mais acima tentando mostrar para nós. Eles não precisam estar lá em cima no topo, a gente não precisa de um ser com grande elevação espiritual que nós ainda estamos encarnando aqui na Terra. Mas eles estão ali, ajudando nós, né? Então, para contar um pouquinho né, dessa história, dessa escalada que é individual, tem a história, vocês já devem ter ouvido falar, mas é a história de uma corrida de sapinhos que estavam querendo subir a montanha. Então, os sapinhos foram convidados para uma competição, quem chegasse antes do topo da montanha ia ganhar a competição, ia ganhar a glória, né? O pote. E os sapinhos começaram a pular, deu a largada, eles começaram a pular, eles saíram pulando e tal, e logo na primeira pedra, eles já não conseguiram mais subir, e os outros já continuaram indo, e aqueles que ficavam para trás começavam a dizer: você não vai conseguir, está muito alto, né? Não vai dar. E os outros iam, né, pulando. E daí, quando chegou perto do topo, tinha só poucos competidores. E todos os demais que ficaram para trás começaram a falar: vocês não vão conseguir, é muito alto, isso é impossível, ninguém consegue, não tem ninguém no topo. E tinha um sapinho que continuava pulando. Os outros foram cansando, foram desistindo, mas tinha um sapinho que continuava pulando. E ele pulava, e ele ia, e todo mundo embaixo dizendo que ele era muito fraco, que ele não, né, não tinha condições e tal, e ele subiu e conseguiu chegar lá em cima. E o repórter, né, que estava lá na competição,
disse: eu vou entrevistar esse papinho, para saber como é que ele conseguiu chegar, né, lá no topo, com todo mundo dizendo que ele não ia conseguir. E daí ele disse: senhor Sapinho, como é que o senhor conseguiu chegar lá no topo, né? Seu microfone está com... Não sei nada. Por quê? Está surdo? Ele não ouvia. Então, por isso que ele não estava ouvindo aquele monte de gente dizendo que não vão conseguir, que a gente não consegue. E ele conseguiu, ele superou, ele tentou, ele foi mais adiante. Então, a gente precisa acreditar também na gente, a gente precisa promover esse amor próprio, saber que a gente tem valor para Deus, saber que a gente é um espírito, desde muitos, mas cada um tem o seu valor. Então, a escalada ela é individual, mas a gente precisa continuar subindo, a gente precisa olhar para o topo para saber se é lá que a gente tem que chegar. Então, muitas vezes, quando a gente começa nesse desenvolvimento, nessa elevação, as pessoas começam a puxar a gente para trás, né? Começam a dizer: imagina, vai lá no seu espírito, vai envolver com o demônio. Imagina que tu vai querer ser uma pessoa melhor, toda vez que a gente ajuda os outros, a gente só recebe desamor de volta. Imagina, a reencarnação não existe, né? A religiosidade, o cristianismo é coisa para os fracos, para a gente fraco, para a gente ignorante. Então, tem muitas pessoas que vão puxar para trás. A gente vive uma vez só, quem é que nunca ouviu, né? A vida é uma só, vamos aproveitar. Ninguém voltou dos mortos para dizer o que tinha lá do outro lado. Então, a gente vai ouvir muitas pessoas puxando a gente para trás. A gente precisa manter essa chama da fé viva dentro de nós. Porque, por vezes, as coisas parecem que até quando a gente começa a querer se melhorar, começa a piorar. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela explica, né, o porquê disso. Porque quando a gente está querendo evoluir, sempre existem alguns irmãos que querem que a gente permaneça na ignorância, às vezes irmãos desencarnados. Então, eles começam a fazer atrapalhos, né, uns tropeços, utilizar pessoas perto de nós para desestabilizar a gente. Então, quando a gente está querendo melhorar, parece a coisa dela piorada, mas a gente tem que persistir, porque a gente tem que continuar. Lembra, né? A gente tem que olhar para o topo, um passo de cada vez. É uma virtude em cada encarnação, a gente não vai conseguir sair dessa vida aqui, né? Um espírito puro, evoluído, direto para as esferas superiores, a não ser que vocês tenham dimensão, eu sei em umbral, né? Mas aqueles que vieram em missão, sim, eles vão voltar para lá. E existem muitos espíritos em missão aqui na Terra hoje. Assim como existem muitos espíritos que vieram de esvaziamento do umbral. Porque tem um livro chamado Mediunidade com Jesus. E no final desse livro, tem uma comunicação do espírito Bezerra de Menezes, que é uma mediunidade individual do campo, que ele fala que nós estamos passando por uma transição na Terra, por uma transição do mundo de provas e expiações, onde tem a preponderância do mal, para um mundo de regeneração, onde o bem prevalece. E nessa transição, é uma transição moral, né? Existem algumas coisas normais, cíclicas das eras, dos planetas, assim como existem as estações do ano, né? Algumas coisas, alguns eventos, enfim, climáticos, coisas assim que são normais do ciclo da Terra, do amadurecimento da Terra. Mas a evolução que eles estão vivendo, que nós estamos passando agora, que é o amanhecer dessa nova era, é uma evolução moral. A gente vai mudar a psicosfera do planeta. E começa a mudar isso através dos nossos pensamentos, palavras e das nossas ações. Não depende dos outros, depende de nós. E, com isso, muitos espíritos que estavam ou nas trevas ou no umbral tiveram uma segunda chance de reencarnar no planeta. Então, se a gente for pegar quantos habitantes, né, tinha lá em 1900, não tinha 2 bilhões de habitantes. Nós já chegamos, em 2023, 8 bilhões de habitantes. E isso explica, né, com o esvaziamento, muito mais espíritos vindo. Só que assim como vem espíritos, né, de Alcione para ajudar, espíritos bons,
de uma esfera mais elevada para nos ajudar na evolução do planeta, esses espíritos, né, ainda mais ignorantes, eles também estão convivendo junto com a gente. Então a gente está assim, naquele meio termo, onde tem pessoas muito boas, a gente vê muita maldade. Mas aquele espírito que é muito mal, a gente precisa olhar para ele com um olhar de compaixão e não de revolta. E esse é o grande segredo. A gente olhar para o outro, não com julgamento. Porque quando eu olho com julgamento, eu estou me colocando numa posição superior ao outro. Nós não somos superiores a ninguém. Todos nós temos o germe divino na nossa coração. Então, todos aqueles que hoje são maus, trevosos, né, comandando verdadeiras legiões contra o Cristo, contra o amor, um dia eles vão virar a chave e eles vão ser grandes servidores de Jesus na Terra. Por quê? Porque eles ainda se compravam com o mal, mas eles também serão seres, né, espíritos puros. Do verme ao anjo existe o querer daquele que é o aprendiz. Tem uma história que está no livro Reportagens do Além Túmulo, que é a história de um bispo que ele usou muito mal o poder e a influência que ele tinha na época. E ele era uma pessoa ruim, assim, ele não era uma pessoa boa. E um dia ele se encarnou. E a psicosfera, o pensamento dele, né, psíquico, levou ele ao umbral. Porque ele se igualava em pensamento e em sentimento com aquelas pessoas daquele local lá. Então, ele desencarnou e foi para o sofrimento. E aqui na terra, na paróquia dele, os padres ficaram lá, não tinha mais um bispo lá, né? Então, eles precisavam atrair fiéis, eles precisavam de mais gente. E o que eles fizeram? Vamos santificar esse bispo. Vamos dizer que ele é um homem santo. E daí as pessoas vão vir atrás dele para rezar e assim vai encher a paróquia. E eles fizeram. E conseguiram, né? Falaram para as pessoas, fez uma grande comoção, peregrinações para ir à igreja, e as pessoas começaram a rezar, as milagres começaram a acontecer e tal. Então eles atribuíram isso ao bispo e santificaram isso. E o bispo lá no grau, recebendo as orações, recebendo os pedidos, recebendo toda uma glória que não era dele. E ele ficou com muito sofrimento e com muito arrependimento de não ter vivido as palavras da boa nova de Jesus que ele aprendeu e que ele ensinava aos outros, mas que ele não vivia verdadeiramente no coração dele. Então ele tinha uma glória sem ter o esforço. E ele sofreu grandemente, ficou muito tempo sofrendo. Até que ele se arrependeu, ele foi resgatado do umbral e ele teve para resgatar um pouco daquele mal que ele tinha feito, né? Então, ele acabou se arrependendo. Na questão 909 do livro dos Espíritos, diz assim: então tá, quando que eu preciso me esforçar, então, para me tornar alguém melhor? Aí, Kardec pergunta assim, ó: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E os Espíritos respondem: sim. E, frequentemente, fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é vontade. Ah, quantos poucos dentre vós fazem esforço. Então, é muito fácil, a gente vive na matéria, a gente está com esquecimento. A gente não lembra para que a gente veio, que a gente veio passar, as dificuldades que a gente combinou lá no nosso plano reencarnatório que a gente ia passar nessa encarnação. E daí chega que, às vezes, quantas encarnações a gente estava se preparando para este momento de dor nessa vida aqui, nessa existência. E daí, quando o momento chega, a gente tem que pedir tudo porque a gente não lembra mais do que a gente tinha combinado e de todo o preparo que a gente tinha. E é bem normal, porque quando a dor chega, quando a lágrima chega, a gente tem vontade de desistir. E a gente fica perguntando assim: Deus, por que aconteceu comigo? E Deus responde: por que não aconteceu contigo? Se a gente pudesse se lembrar, mas Ele dá essa glória de esquecimento, né, para nós, para que a gente não veja quanta maldade que a gente fez lá atrás.
Porque se a gente olhasse para o nosso passado, hoje é a nossa melhor versão em todas as vidas que a gente viveu. Isso é o melhor que nós temos hoje. Então, se hoje eu já sou melhor, quanta dor e quanto sofrimento, de repente, eu causei em outras pessoas. Então, quando eu tenho que me esforçar, e assim, não é, que nem eu sempre, não é a gente querer ser nessa vida, conseguir melhor, não é ter nessa vida um espírito puro. Mas pelo menos a gente tem algumas manutenções, não passar sinal vermelho, não estacionar no lugar indevido, em vaga, né, de deficiente, de idoso, não fazer a separação do seletivo, auxiliar as pessoas doentes, né, que estão buscando nosso auxílio, com uma oração, né, ler um livro, uma boa leitura, evitar ouvir aquelas músicas de moralidade duvidosa, evitar beber bebidas alcoólicas que nos aproximam de entidades e de espíritos que gostam daquilo, que vão incentivar cada vez mais a gente aquilo. Então, se a gente não é fiel um pouco, como seremos fiéis no mundo? Mas Jesus disse também assim: vós sois Deus. Podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Por quê? Porque ele está lá no topo da montanha, ele está olhando para trás, ele está olhando para baixo, ele está vendo por onde que a gente vai passar e a gente pode chegar lá. E que a gente pode subir mais ainda. Porque acima de Jesus ainda existem outros seres. Quanto mais a gente sobe, maior eles são. Sinto muito, a gente não para de trabalhar. Lá do outro lado a gente trabalha mais. Então vamos começar a trabalhar aqui. Porque quando a gente tirar lá do outro lado, vai ser normal, vai ser natural. E a gente começa um pouquinho de cada vez, e quando a gente vê que aquilo ali, né, é pouco, a gente vai se acostumando, a gente vai, é que nem ler, a gente começa a ler, aí começa a dar sono, daí a gente dorme, depois a gente lê mais um pouquinho, daí quando a gente vê, a gente está devorando livros, conteúdos, coisa boa, e assim também, quando a gente está começando a melhorar, é quando as coisas ruins, quando as coisas que os outros fazem começam a incomodar a gente. Então, quando a gente percebe no outro alguma coisa que me incomoda, eu já começo a me modificar. Agora, quando eu desperto em mim um sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de ciúme, eu preciso pensar, por que eu estou sentindo isso? Aonde que isso me tocou no meu orgulho, na minha vaidade? Por que isso que a pessoa falou está me incomodando? Porque mexeu com o meu orgulho, porque eu estou querendo me colocar numa posição superior aos outros. Então, a gente já começa a se melhorar. Então, a gente começa primeiro não fazendo coisa errada, depois a gente segue para não falar coisas ruins, maledicentes, falar mal do outro, coisas assim, e depois, quando a gente conseguir controlar nossa língua, a gente começa a comandar o nosso pensamento. E quando a gente vê, pronto, esforço de cada vez, a gente acorda lá do outro lado e a gente é recebido com glória pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos espirituais. Porque essa é a glória, é o esforço daquilo que a gente fez. O bispo não fez esforço nenhum e recebeu glória, e ele sofreu com isso. Mas quando a gente chora de uma glória que foi um esforço que valeu a pena, essa glória é nossa. E um dia nós chegaremos lá, nós estaremos lá, todos nós. Então, essa era a proposta para a noite de hoje. Agradeço a paciência de vocês e agora eu convido a todos para a gente fazer a nossa prece de encerramento com um passo coletivo dos nossos irmãos médicos. E com os olhos fechados, vamos mentalizar Deus com todo o seu amor, descendo sobre nós como uma rede de luz, que preenche cada canto desta casa, que preenche cada canto do nosso coração. Senhor, ilumina-nos, abençoa-nos com o teu manto de amor. Envia sobre nós esta hora de luzes, cheias de bênçãos, que entram dentro de nós, retiram de nós todo sentimento de tristeza,
todo sentimento de angústia, todas as dores físicas e morais. Que o nosso anjo guardião está sempre presente conosco,